O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham acontecido
como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Papa Francisco, quando veio ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude, quando ele pisou em terras brasileiras, lá no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ele disse essas palavras que nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que nós temos, que a igreja tem de precioso, é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, Simão Pedro diz a este homem: levanta-te e anda, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, nós que estamos revigorados com o coração, nesse tempo pascal, somos chamados a levantarmos e andarmos com grande entusiasmo, louvando e bendizendo ao Senhor Deus da vida. Este homem saiu pulando, gritando, e louvando a Deus, pelas maravilhas que Deus constantemente realiza na nossa vida. Deus não passa pela nossa vida despercebido. Tem muitas pessoas que são cegas, não conseguem ver, e muitas pessoas são surdas que também não conseguem ouvir, como nós ouvimos no Evangelho. Esses 2 discípulos não conseguiram ver e nem ouvir Jesus Cristo, porque estavam mergulhados nas suas tristezas, na sua própria decepção, porque não quiseram aceitar o testemunho da comunidade cristã. Eles esperavam que Jesus os libertasse. Eles esperavam, quer dizer, estão presos. E Jesus nos libertou de toda a escravidão. E esses 2 discípulos, ali cheios de angústias, cheios de lamentações, não conseguiram enxergar aquele homem que apareceu no meio deles. Eles viram como um peregrino também que estava caminhando para Emaús. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Então Jesus quer participar da vida deles, assim como Jesus quer participar da tua vida. E eles falam: mas o Senhor é o único peregrino que não sabe o que aconteceu recentemente com Jesus o Nazareno, um homem poderoso em palavras e obras. E os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E ele morreu, e já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Está certo que algumas mulheres disseram que viram anjos lá no túmulo e que o túmulo estava vazio, mas ninguém viu. E aí Jesus chama eles de, entre aspas, burros. Como sois sem inteligência e lentos.
Chamou dessa forma. Se o professor chama você para ir falar do seu filho, ele vai falar desta forma: olha, o seu filho é lento, tem dificuldades para aprender. Na linguagem popular é burro. E aqui Jesus falou desta forma: vocês são muito difíceis para compreender. Aí Jesus faz uma catequese com eles. Olha só, Jesus faz uma catequese. Jesus fala para eles: vocês conhecem as Sagradas Escrituras? Então vocês precisam ler, precisam meditar as Sagradas Escrituras, porque senão vocês vão continuar nessa ignorância. Você, meu irmão, tem as Sagradas Escrituras na sua casa, que chama Bíblia. Você também é sem inteligência e lento para compreender? É só pegar as Sagradas Escrituras, retomar. Tem o Padre Edivaldo e tem tantos outros padres, tem aí os mais diversos sites explicando as Sagradas Escrituras, e que você pode acessar sites confiáveis, bem entendido, e católicos. Não é qualquer um. Achei bonito. Não. Somos católicos. Acessamos aquilo que condiz com a nossa doutrina. Então, bem entendido, vou acessar aquilo que é católico, para amadurecer na minha fé. E eu preciso, então estou com dificuldade de tal passagem bíblica. Vai lá, faça pesquisa, sai da ignorância, você pode aprender, sem contar que as Bíblias têm rodapé, e ele também tem as explicações. Então você pode também aprofundar no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e não ficar aí sem ver e sem ouvir o Senhor. E aí Jesus retoma, para entender, compreender a ressurreição, precisamos pegar as Sagradas Escrituras, e Jesus vai lá, até diz a palavra, começando por Moisés, passando pelos profetas, ele catequizava os discípulos a respeito de todas as passagens que falavam a respeito dele. Então Jesus, nesse caminhar, por isso nós somos chamados a levantar e caminharmos. Caminhar significa estar dispostos, revigorados, entusiasmados, animados para ouvir o Senhor e anunciar. Então nós ouvimos Jesus nos dizendo, o ressuscitado, a importância das Sagradas Escrituras para nós. Então Jesus mais uma vez vem dizer para você, para mim, que não sejamos lentos, mas que saibamos que as Sagradas Escrituras é o caminho para a nossa salvação e para o nosso conhecimento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim superarmos muitos, vamos dizer assim, muitas falsas doutrinas que talvez você carrega, ou que talvez você ouve. As Sagradas Escrituras é a verdadeira catequese para os cristãos. Por isso todos devem ter na sua casa a Bíblia e meditá-la. Se não tem, me busca que eu lhe dou. Mas é preciso ter e meditar. Mas não adianta ter também as Sagradas Escrituras e continuar lento, deixando ela lá de enfeite no salmo tal, e achar que só aquele salmo tem nas Sagradas Escrituras e que aquilo basta. Não. Tem que também
temos outros tantos salmos para você meditar e conhecer melhor, aprofundar e superar os seus medos. Porque Jesus vai à casa deles. E lá chegando, Jesus faz um gesto da quinta-feira santa. Ele parte o pão e distribui. Tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Neste momento eles reconheceram Jesus Cristo e Jesus desapareceu do meio deles. Jesus, o ressuscitado, está dizendo para você que não seja sem inteligência e lento para acreditar também na Eucaristia e ver a importância da Eucaristia na vida dos cristãos, dos batizados. É na partilha do pão que eu faço a grande experiência do ressuscitado na minha vida. Então eu preciso também me alimentar desse pão sagrado, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui que é o próprio Jesus nos mostrando a importância do sacramento na nossa vida e hoje da Eucaristia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a partir do momento que eles se alimentaram de nosso Senhor Jesus Cristo, invadiu no seu coração, no coração deles, uma alegria tão grande que aqueles dois que vinham caminhando de Jerusalém até Emaús, 11 quilômetros, e estavam demorando, cabisbaixos e tristes, são esses dois agora que voltam com a cabeça erguida, alegres e felizes voltando 11 quilômetros, a chegar agora em Jerusalém para anunciar na comunidade que Cristo vive. Então hoje você aprendeu 3 coisas importantes, tem tantas outras coisas, mas vamos ficar somente com essas 3 hoje. A importância das Sagradas Escrituras, a importância da vivência da fé através do sacramento da Eucaristia, e a importância da missão, do anúncio, o querigma de levar a boa notícia para os irmãos e irmãs. Nós não podemos trancar no nosso coração esta grande alegria. Esta alegria tem que ser espalhada para todos os povos, para todas as pessoas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, começa aí pela sua casa, espalhando essa alegria da ressurreição no seu trabalho, juntamente com seus parentes e amigos, que já você tem um grande número de pessoas aí para evangelizar, mas precisa transbordar da alegria pascal para anunciar a alegria da ressurreição. Que Deus te abençoe e que Nossa Mãe Maria Santíssima te ilumine nesta caminhada rumo a Jerusalém Celeste, mas ela deve começar aqui agora, porque nós somos chamados a viver em comunidade, em comunhão, porque é assim que o Senhor quer que nós vivamos, unidos, porque nós somos seus filhos e filhas prediletos e somos chamados a viver em família, na família eclesial. Que Nossa Senhora nos revigore sempre na nossa caminhada, assim seja.